E essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção linda, traz uma mensagem maravilhosa. É dos mineiros Tim e Vanessa, e o nome dela é Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite, meus amigos da Vinha do Senhor. Como estão todos vocês? Espero que todos estejam gozando de boa saúde. Desejo a todos muita luz e muita paz. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado pelo irmão Celso Seara e dizer que fico muito feliz em estar com vocês, ainda que virtualmente. Gostaria de mandar um grande abraço para o meu querido amigo Ramon e para todos vocês da Vinha do Senhor, a quem eu tenho assim um grande carinho, um imenso carinho por vocês. Então, todos, indistintamente, se sintam abraçados e beijados. E antes de adentrarmos a nossa palestra, que vai falar de um tema que deixa muitos médios em pavorosa, que é a mediunidade sem lágrima, vamos fazer a nossa prece
inicial. Só que eu vou pedir licença dessa vez para ler a prece, porque conforme nos asseveram os amigos espirituais, a prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. E dessa vez eu resolvi pegar a prece escrita no livro Nos Bastidores da Obsessão, livro Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então eu achei essa prece muito linda e apropriada para o tema da nossa noite. Então eu peço licença a vocês para eu ler essa prece. Aqueles que quiserem, fecham os olhos, e os que não quiserem podem ficar com os olhos abertos. A prece começa assim: Senhor, Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigistes um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem sem limites, o bem ilimitado, para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. É no servir que a gente angaria a nossa felicidade. Tu, e continua, tu que nos ensinaste sem palavras, no testemunho glorioso da crucificação, ajude-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos, pela transformação do nosso espírito na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós, na hora do sofrimento, quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém, não nos deixe olvidar que após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentastes a perturbação do mundo,
experimentastes a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dai-nos a certeza do reino dos céus. Todavia, não nos deixe esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não ouvem para ti mesmo. Auxilia-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão das nossas tarefas redentoras. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, e vivendo nobremente. Nobremente, que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal para sermos dignos de Ti. Assim termina a oração. E eu exorto espíritos amigos, trabalhadores do bem, do amor e da verdade, possa nesse momento nos intuir para que possamos ter um manancial de luz e de bênção jorrando no alto das nossas cabeças e que a gente possa usufruir de toda essa benesse espiritual. E assim seja. Então, meus amados, como eu já havia falado, o nosso tema da noite de hoje é sobre mediunidade. Só que dessa vez vamos falar de uma mediunidade suave, de uma mediunidade tranquila, de uma mediunidade sem lágrimas, como está escrita no livro de Eliseu Rigonati. E esse livro é maravilhoso para se ler, porque o Eliseu coloca de uma forma didática. E sobre essa forma didática, ele vai discorrendo sobre a mediunidade e nos mostrando como devemos exercer o nosso mediunato, sem amargura, sem lágrimas, sem tormentos, confiantes. E o bom desse livro é que é um livro fininho, bom, prático, didático. Eu aconselho e sugiro a todos lerem ele. É muito bom. Nós somos, meus amados, espíritos imortais. Não podemos esquecer dessa nossa condição. Nós somos espíritos imortais, encarnados, e temos que nos apropriar disso, até chegar o dia da nossa morte. Como espíritas que somos, já sabemos que a morte não existe. O fenômeno a que denominamos morte consiste apenas na separação do nosso espírito imortal do corpo ao qual estamos ligados atualmente. A morte, conforme assevera os espíritos amigos, é a nossa libertadora. Uma vez libertos do corpo físico, passamos a viver no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Se como encarnado, meus amados, nós temos os meios aqui de nos comunicarmos uns com os outros, imagine se não teremos também a possibilidade de comunicação com os espíritos. É claro que temos. É claro que haverá um meio do qual nós possamos servir ou nos possamos servir para conversar com aqueles que já partiram
para o mundo espiritual, que já partiram para o mundo espiritual, e deles recebermos notícias, palavras confortadoras e úteis ensinamentos morais. Além do mais, como essa doutrina bendita nos dá a certeza e consola os nossos corações, porque sabemos que os nossos entes amados não morreram, apenas nos precederam nessa viagem para nos aguardar na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Porque é sabido que os verdadeiros laços são os laços do Espírito. E esses passam, transcendem para as outras moradas da casa do Pai. Então, o meio que nos põe em contato com os Espíritos é a nossa mediunidade, é o dom, é essa condição mediúnica. A mediunidade, meus amados, é, pois, o sentido pelo qual entramos em relação com os Espíritos e todos nós, homens e mulheres, a possuímos, embora em diferentes graus. No livro dos médiuns, somos todos mais ou menos médios. Aqui impende ressaltar que a mediunidade não é apanágio do espiritismo. A mediunidade é uma condição inerente e pertinente à espécie humana. E existe desde tempos imemoriais, desde que existe a raça humana. Assim, meus amados, Deus que é a bondade, permite-nos que continuemos a sentir vivos e palpitantes de amor aqueles que constituíram na terra a nossa mais querida afeição. Para compreendermos onde reside a mediunidade, lembremos-nos de que somos compostos de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito somos nós mesmos, a inteligência suprema, é a nossa individualidade, é a nossa parte que pensa e sente, é o nosso eu imortal, é o nosso eu imortal. O perispírito é um véu fluídico que envolve o espírito e o liga ao corpo durante o tempo da encarnação. É inseparável do espírito. O perispírito é inseparável. Quanto mais o espírito ascende na sua jornada evolutiva, mais o perispírito se torna diáfano. E, quando adentra os mundos divinos, ele chega a fundir com o espírito, mas não desaparece. Está lá a sua fusão com o espírito. E quanto mais luminoso, maior é o adiantamento moral do espírito a que reveste. É invisível para nós no estado normal, porém, pode se tornar visível, como no caso das materializações e das aparições. O corpo é o instrumento com o qual o espírito atua no mundo terreno. Por conseguinte, agora que estamos encarnados, possuímos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando estivermos desencarnados, possuiremos apenas o espírito e o perispírito. E é esse perispírito que conserva, que nos dá a nossa individualidade. O perispírito é, portanto, o receptor das sensações e o transmissor dela
ao espírito. As sensações físicas, meus amados, são recebidas pelo perispírito através do sistema nervoso de que é dotado o nosso corpo. As sensações espirituais recebem-se diretamente pelo perispírito, que se irradia através do nosso corpo e o contorna como uma névoa. Portanto, meus amados, conforme assevera Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, ele diz: médium. Médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, qualquer grau é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, como eu já havia asseverado. Do latim medium, que quer dizer meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os dois planos da vida. É o indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. E nós temos vários conceitos de mediunidade. Por exemplo, conforme assevera Edgar Armand, mediunidade é a aptidão especial para servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Conforme a dos Herculano Pires, mediunidade é a condição natural do homem, uma faculdade geral da espécie humana. Já, conforme enuncia André Luiz, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres humanos. Já Carlos Rizzini assente: mediunidade é a capacidade de sintonizar, isto é, de vibrar no mesmo diapasão energético e intercambiar pensamentos. Existem, meus amados, alguns sinais típicos que sugerem médiuns ostensivos. Por exemplo, visões de parentes falecidos. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. O que é isso, Daci? Labilidade emocional nada mais é do que alteração de humor. Uma hora está alegre, pá, cai, uma hora está triste. Fica nessa oscilação constante do nada. São outros sinais típicos, pressentimentos que se tornam realidade. Você pressente uma coisa e ela vem a acontecer. Sonhos premonitórios, você sonha com algo e este algo acontece. Frequentes sonhos com desencarnados. Perturbação intermitente não diagnosticada. Outro sinal típico de mediunidade ostensiva. Movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. São coisas que passam, vultos, e que você sente e se arrepia. Há também a facilidade em curar doenças em terceiros, com ou sem indicação de remédios. Esses que eu acabei de falar são sinais típicos de mediunidade ostensiva.
Temos também, meus amados, tipos de médios. Eles podem ser conscientes, aqueles que lembram do que foi falado, do que foi escrito, do que foi dito pelo Espírito. Semiconsciente, lembram mais ou menos do que foi dito ou escrito pelo Espírito. E os inconscientes, que nada lembram do que foi escrito ou falado. Esses médios inconscientes são também chamados de sonambúlicos. Eles entram em contato com outros espíritos ou o próprio espírito do médium observa do outro lado da vida as coisas e vai reportando. Temos também, meus amados, os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos, inteligentes. Médios de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Exemplo, levitação de objetos, transporte, materialização de objetos, transporte. Os espíritos trazem vasos de flores, joias, objetos, jarros e colocam dentro da sala. Ou transporta esse objeto da sala, a sala totalmente fechada, para fora da reunião. Tem também as materializações de objetos, de espíritos. Tem também trabalhos feitos em cera ou em outro material plástico ou parafina, como pode se chamar, ou qualquer outro material plástico. Através dele se modela mãos, bustos, pés, flores e etc. Temos também na mediunidade de efeitos físicos a escrita direta e a voz direta, dentre outros. Mediunidades inteligentes, médios de efeitos intelectuais ou mediunidades de efeitos inteligentes. São os médios mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações. Ultimamente, são os médios mais comuns. Antigamente, no início do Espiritismo, usou-se muito a mediunidade de efeitos físicos. Por quê? Porque as pessoas daquela época, muito materiais, muito endurecidas, só acreditaria na pré-existência da alma através de efeitos físicos, pancadas, batidas, levitações, mesas que giravam, só assim para chamar a atenção deles, para que ali existia um ser inteligente. Hoje já não temos mais necessidade dessa mediunidade de efeito físico. Hoje nós temos mais de efeitos intelectuais ou inteligentes. Por exemplo, médios falantes são aqueles que transmitem as comunicações dos espíritos pela voz, pela comunicação oral. Como é que dá isso? O perispírito do médium se expande e acopla ao perispírito do espírito, dando-se assim a comunicação. É sabido que para isso tem que ter uma afinidade fluídica para que ocorra essa comunicação. Médios videntes são aqueles dotados da faculdade de ver. Eles podem ver com os olhos abertos. Eles podem ver com os olhos fechados ou abertos, porque na realidade eles não estão vendo pela visão circunscrita, mas sim pelo seu perispírito. Nós temos também os médios videntes com visão mental. Aparece
toda a descrição na sua tela mental. Nós temos também, meus amados, os médios audientes. São aqueles que ouvem os espíritos. Tem os médios audientes que ouvem o espírito como se fosse alguém falando ao seu ouvido. E tem os médios que ouvem os espíritos como se fosse uma voz interior. Esses médios que ouvem como se fosse uma voz interior são os médios clareaudientes. Os médios que veem com os olhos abertos ou fechados, ou seja, através do seu perispírito, são os médios clarividentes. Temos também, como eu já havia falado, dos médios sonambúlicos. São raros, porque são médios inconscientes. São aqueles que entram em transe sonambúlico e tornam-se os instrumentos dos espíritos nesse estado. Há duas espécies, como eu também já havia falado, de manifestação sonambúlica. Uma é a que o espírito desencarnado se manifesta e a outra é que é o próprio espírito do médium que entra em contato com os desencarnados e transmite o que eles querem dizer. Como eu já havia também falado, são médios raros. Existem, meus amados, os médios curadores. São aqueles dotados do dom de cura, sem para isso ter que utilizar o concurso de qualquer medicação. Curam pelo poder da vontade, imposição de mãos. E eles curam. Eles têm um fluido vital muito maior do que os outros médios. Médios escreventes ou psicógrafos, aqueles que recebem as comunicações dos espíritos através da escrita. Temos ainda, meus amados, existe um número imenso de médios. É só ir na Bíblia nossa, que é o livro dos médios. Lá tem relacionado todos os tipos de médium. Eu chamo um manual, o livro dos médios, de um manual básico de cabeceira. Coloque lá e vai sempre lendo, relendo e trilendo. Temos os médios sensitivos ou impressivos. São os médios que sentem a presença de um espírito de modo sutil, de modo vago, por sensações impressivas. Temos ainda, meus amados, os médios intuitivos, que são aqueles que captam o pensamento dos espíritos. Como os outros médios, os intuitivos também servem aos espíritos para suas comunicações. Prestam-se esse tipo de médium muito para a direção de sessões espíritas e para a doutrinação dos espíritos sofredores. Por quê? Porque eles instantaneamente sabem quais os pontos a tocar para o esclarecimento daqueles irmãos necessitados. E para isso, é imprescindível ressaltar que a leitura assídua do Evangelho é o mais seguro meio de análise das intuições e constitui a melhor defesa contra as intuições malévolas. As intuições que estiverem em desacordo com as lições evangélicas devem ser repelidas. E o médium, cultivando o estudo constante das lições evangélicas, abre suas faculdades receptivas para as intuições superiores. Ademais, eles se tornam cartas vivas
do Evangelho de Jesus. Existe também os médiuns inspirados. Foi através de uma bendita mediunidade inspirada que Allan Kardec codificou a nossa doutrina espírita. Médiuns inspirados, meus amados, são aqueles aos quais os espíritos sugerem pensamentos. Nas outras mediunidades, nós reconhecemos facilmente a ação dos espíritos sobre os médiuns. Porém, com relação ao médium inspirado, tal não se dá. A ação dos espíritos sobre eles é tão oculta, é tão sutil, que mesmo o próprio médium não a sente. Apenas percebe que está sendo ajudado em suas ideias. Esse é um tipo de mediunidade que o médium deve estar em constante estudo. Para quê? Para ajudar os espíritos a inspirá-lo cada vez mais, porque os espíritos vão precisar pensar no seu arcabouço e inspirá-lo cada vez mais. Todos devem estudar, mas o médium inspirado deve saber muito mais. Temos também, meus amados, o ato mediúnico. O que é isso, Daci? É o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O que se dá, meus amados, não é uma incorporação. Espírito desencarnado não adentra o corpo de nenhum médium. Isso é fake. Fato é o perispírito do médium se expandir através de uma das propriedades, do perispírito, que é a expansibilidade, e acoplar ao perispírito do espírito, dando-se a comunicação. Então, não existe a incorporação, mas uma interpenetração psíquica também, que pode ser mente a mente, como a da luz atravessando uma vidraça. É sabido que, combinando seus fluidos perispiríticos com os dos médiuns, o espírito transmite seus pensamentos, emoções e até mesmo uma influência física sobre o médium. E tanto é verdade que, quando o espírito é levado, o médium sente uma sensação de bem-estar, de prazer, de tranquilidade. Quando o espírito é inferior, muito densificado, o médium sente uma sensação desagradável, uma sensação ruim. E tudo que aquele espírito está sentindo, ele passa para o médium. Aí o médium fala que está com dor de cabeça, que está com dor no peito, está com palpitação, e assim sucessivamente. Pode também o espírito, meus amados, agir sobre o sistema nervoso do médium e usá-lo, por exemplo, para escrever ou falar. Escrever ou falar. Então é por isso que nós devemos educar a nossa mediunidade. No livro dos médiuns fala em desenvolver a mediunidade. Alguns autores também utilizam desenvolver a mediunidade. Eu gosto de falar educar, mas dá no mesmo. O que é isso? Visa, sobretudo, eliminar vícios ou outros hábitos que, porventura, os futuros trabalhadores possam ter. Quanto mais homogêneo forem o pensamento, o sentimento e a vontade direcionados para o bem, mais fácil e proveitosa será a manifestação do plano espiritual. Segundo, meus amados, consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, precisamente no item 12, está lá escrito: o bom médium
Não é, pois, aquele que comunica facilmente com vários espíritos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Ou seja, não é a quantidade de comunicações mediúnicas, mas sim a qualidade dessas comunicações. Já no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 226, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Ou seja, a mediunidade tem a ver com a moral do médium? Os espíritos benfeitores respondem: não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. E é independente do moral. Agora, não ocorre o mesmo com o seu uso. Com o uso dessa faculdade, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. É sabido, meus amados, que quem vem com a mediunidade não é nenhum anjinho de candura, mas sim seres necessitados de refazerem um passado enodoado e ajudando o próximo, eles próprios se ajudam e elevam na sua jornada evolutiva. Então, existem também virtudes para um bom desenvolvimento ou uma boa educação dessa mediunidade. Uma dessas virtudes é a paciência. Paciência, que é a ciência da paz. Não tenhamos pressa em desenvolver a nossa mediunidade, até porque varia de um médium para outro. Eu posso precisar de uma semana, outro de 5 dias, outro de um mês, outro médium vai precisar de 1 ano e assim sucessivamente. Então, paciência. Deixa a mediunidade fluir no seu tempo adequado. Precisamos ter perseverança. O que é isso? Persistir. Demore 1 mês, demore 1 ano, 2, 10, nós estamos lá perseverantes, determinados, confiantes em usarmos os nossos talentos, o nosso dom, que foi nos dado pelo Pai, que é a mediunidade. Não é privilégio, não é privilégio. Somos necessitados para o nosso autopurificamento. Precisamos ter também boa vontade. Que é isso? Boa vontade. Para irmos aos nossos encontros mediúnicos, seja online, presencial, quando se podia fazer presencial, agora com o novo normal não é possível, mas irmos com boa vontade, com alegria, felizes por estarmos ali aprendendo, por estarmos ali dando o nosso melhor, porque nós temos que dar o nosso melhor em tudo que fizermos na vida. Então, termos a boa vontade. Termos também, meus amados, a humildade. Sabermos que aquelas comunicações não são nossas, são dos espíritos, e que sem eles não existe mediunidade. É necessário a presença do espírito. Não que não tenha também o contributo do médium, que é o animismo. É sabido, conforme assevera Hermínio Miranda, não existe mediunidade 100% mediúnica. Tem sempre que ter o animismo do médium, ou seja, o espírito do médium falando também. Ele não consegue fazer uma filtragem total. Vai ter sempre. E nós somos espíritos e precisamos. Então, o animismo não é nenhum bicho-papão. É normal. Temos que ter sinceridade. Usarmos a nossa mediunidade para o bem, para o serviço ao próximo, ajudando o próximo, porque seremos o maior
ou os maiores beneficiados. Então, usando com sinceridade, como um sacerdócio. Existe também, meus amados, qualidades de um bom médium. E para que seja detectado essas qualidades e que seja taxado como um bom médium, é necessário a serenidade. A serenidade é a virtude que um médium possui de utilizar sua mediunidade para fins verdadeiramente úteis. E não para mercância. Use sempre, como eu já havia dito, como um nobre sacerdócio. Um bom médium também precisa ter a modéstia. Modéstia é a virtude pela qual o médium reconhece que é um simples instrumento da vontade do Senhor. E por isso não se envaidece, nem tampouco se orgulha da sua mediunidade. Devotamento é imprescindível para um bom médium. É a virtude pela qual o médium se dedica ardentemente, meus amados, em benefício dos seus irmãos que sofrem. O médium devotado considera-se um servo do Senhor, e por isso não despreza nenhuma oportunidade de serviço, auxiliando a todos que necessitam dos cuidados dos Espíritos de Deus. Outra virtude, a abnegação. Não basta ser devotado. O médium tem que ser também, meus amados, abnegado. É a virtude pela qual o médium leva seu devotamento ao sacrifício. O médium abnegado não hesita em renunciar aos seus prazeres, aos seus hábitos, aos seus gostos, quando se trata tudo em prol do socorro mediúnico. A quem quer que seja, chamou, ele estar ali para ajudar e servir. E por último, um bom médium deve possuir também a virtude do desinteresse, usando do que o mestre nos ensinou. Dai de graça o que de graça recebestes. Não faça da tua mediunidade um ato de mercância, de receber dinheiro. Porque eu preciso, não trabalhe. Existe outro trabalho. O trabalho é uma lei divina. Você pode e é capaz de trabalhar em algo. Busque e ele virá. E o trabalho também lhe ajuda na sua evolução moral e espiritual. O médium desinteressado nem mesmo esperará um agradecimento dos homens. Ele serve pelo prazer de servir, de doar, de ajudar, de contribuir, de aliviar aquelas dores, aquelas lágrimas, aquelas mazelas que existem aos montes. Então, meus amados, para que o fenômeno mediúnico ocorra, são necessárias algumas condições. Uma dessas condições é a afinidade e a sintonia entre espírito e médium. Eu já havia dito. A afinidade fluídica entre espírito e médium. Precisa existir condições ambientais favoráveis. Precisa também ocorrer a permissão da espiritualidade maior. Também necessidade da comunicação. Para que ela haja, tem que haver a vontade do espírito em comunicar-se. E também a vontade do médium em se dispor ao processo.
O médium tem que estar receptivo. Receptivo. Existem os casos, meus amados, dos espíritos, e quando passa a sua psicografia, há uma mudança de caligrafia. Há uma mudança de caligrafia. E isso pode ocorrer como uma caligrafia que o espírito tinha em vida. E o médium reproduz igual a letra que o espírito tinha quando encarnado. Inclusive, meus amados, a própria assinatura do espírito. Esse tipo de médium também não é comum. São chamados de médiuns polígrafos. Médiuns polígrafos. A mesma letra que o espírito tem vida, inclusive a sua assinatura. É um fenômeno raro. Ocorre com médiuns mecânicos e semimecânicos, ou seja, movimentos involuntários da mão dirigida pelo espírito. Não ocorre esse tipo de médiuns polígrafos, não ocorre com médiuns puramente intuitivos. Não ocorre, porque o espírito aí atua sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade do médium. No caso da mediunidade, nós temos também a perda e a suspensão da mediunidade. Isso pode ocorrer em 3 condições: advertência, benevolência ou provação. Advertência: prova ao médium que ele é um simples instrumento, que sem o concurso dos espíritos nada o médium faria. Benevolência: é um benefício ao médium para evitar que ele se debilite por doença física. Nesse caso, a suspensão é temporária. Também existe a suspensão, perda ou suspensão da mediunidade por provação. O objetivo é desenvolver a paciência e a perseverança para dar tempo ao médium de meditar sobre o conteúdo das comunicações recebidas, meditar sobre o que ele está recebendo. Porque, na maioria das vezes, o que o médium recebe não é para terceiros, é para ele próprio. E eu lembro de uma vez de Valdo falando que ele sempre dizia: "Ô Joana, você nunca escreve nada para mim, sempre para o outro?" Aí Joana, depois de muita insistência dele, disse para ele: "Tudo que eu escrevo é primeiro para você. Primeiro para nós, depois para os outros." E para encerrarmos essa nossa palestra sobre esse assunto que daria até um seminário, que é a mediunidade, que não precisa deixar ninguém pavorosa, porque nós temos que exercitá-la, ela sem lágrima e com leveza e confiante na espiritualidade que nos dá todo o suporte necessário para que esse intercâmbio ocorra da melhor forma possível. Conforme se verifica no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, no item 220. Lá diz: a perda da mediunidade nem sempre significa abuso ou mau uso da faculdade, mas encerramento de uma tarefa. Encerramento de uma tarefa. E toda tarefa encerrada com sucesso, meus amados, é um prenúncio de novas tarefas que se seguem para servir com amor, humildade e fraternidade na seara do Mestre. Então, que possamos, a partir de hoje, exercitarmos em nós as 2 asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. A da sabedoria através do exercício do nosso intelecto, do conhecer, do questionar, do entender, do compreender. A asa do amor através da elevação dos nossos sentimentos.
modulando assim as nossas emoções. E com essas duas asas, meus amados, possamos alçar lindos voos para os altiplanos celestes. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Muita paz. Gratidão. Hoje e sempre. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,